Boa tarde, Greminautas! Hoje, quarto episódio do Conhecendo os Jogadores do Grêmio. Hoje vamos falar sobre os volantes tricolores, desde onde eles começaram até hoje no Grêmio. Vamos falar de Arthur, Thiaguinho, Zorteia, Dodi, Noriega, Vila Sante, Pérez e Nardoni, pessoal. Vamos começar? Thiaguinho, jogador da base que chegou no Grêmio em 2018, tá? Cedo ele já demonstrou alta consciência tática e técnica, sendo considerado o melhor jogador da base do Grêmio em sua categoria, atuando com jogadores muito mais velhos que ele sempre, né? Foi capitão da base e destaque do Sub-17. Tá? Em julho de 2024 ele assinou seu primeiro contrato profissional, vínculo até julho de 2027, tá, pessoal? E foi capitão da equipe Sub-17, peça fundamental na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Atlético Mineiro. Já na era Renato, tá, em 2024, devido ao seu desempenho técnico e inteligência de jogo, o Renato Portaluppi passou a chamá-lo com frequência para treinar com a equipe titular. Com 16 anos, em 2025, o jogador firmou como a principal aposta da base do Grêmio. Seleção brasileira e Mundial Sub-17 em 2025. Thiaguinho, destaque da Seleção Brasileira Sub-17, ganhando a conquista internacional durante o Mundial Sub-17 de 25 no Catar. Ficou conhecido por marcar um gol de pênalti de cavadinha, mostrando a personalidade absurda que esse jogador tem. A valorização e seu futuro. No início de 2026, Thiaguinho foi integrado à pré-temporada com o Luiz Castro, nesse ano, né? Porque também teve propostas do Como da Itália por esse jogador, mas o Grêmio logo pediu 10 milhões de euros para começar a negociação. No Grêmio, ele começou no Gauchão alguns jogos entrando, mas teve a questão daquele jogo contra o Internacional, que o Luiz Castro acabou achando que ele errou. Eu sinceramente acho que não errou tanto, mas de lá para cá ele vem sendo às vezes relacionado, às vezes não está tendo tanta chance, mas é um promissor jogador do Grêmio. Vamos falar agora de Noriega. Noriega, a sua formação, seu início. Formação no Alianza Lima, atuou nas categorias de base do Chingzhou Pulse e do Machida Sélvia no Japão. A superação, ele chegou a ficar sem clube, trabalhando fora do futebol antes de retornar ao Peru, pessoal. Ascensão dele no Peru, ele renovou a sua carreira no Universidade San Martín em 2023 e o Comerciantes Unidos em 2024. Chegando à seleção Sub-23 e a principal do Peru, pessoal. O destaque dele já no Grêmio voltou do Alianza Lima em 2024, onde consolidou e enfrentou o Grêmio em agosto de 2025, assinando seu contrato de 4 temporadas com o Grêmio, sendo o melhor volante aquele 5 que é o Xerife. Vocês já viram que ele entra nos jogos. O Noriega, para mim, é o primeiro volante do Grêmio, então, para mim, ele é o capitão. Deveria ser o capitão e o Xerife número 5, porque o Arthur já é o 8, tá, pessoal? Para mim, o Noriega é o jogador dessa posição. Temos outros jogadores, que a parte de volante a gente tem bastante, mas para mim, Noriega continua sendo o melhor, tá, nessa posição. Zorteia, ele começou na Chapecoense, atraindo interesse de Flamengo, Palmeiras e Internacional, tá, pessoal? Antes de assinar com o Grêmio, tá? Na base do Grêmio, ele assumiu a titularidade no Sub-17 em 2023, pelo seu bom posicionamento, passe e liderança. Profissionalmente, no Grêmio, ele foi relacionado por Mano Menezes em 2025 para jogos profissionais, devido ao seu desempenho e maturidade. O seu contrato é até julho de 25. Era até julho de 25, né? Característica: primeiro volante, com boa saída de bola, chute de longa distância e capacidade em cobrar faltas. Pessoal, o Grêmio precisa muito dessa capacidade de cobrar faltas. O Grêmio não tem um batedor de faltas, tá, pessoal? Vamos falar do Dodi. A base do Dodi, tá? Iniciou
no Grêmio e destacou-se depois pelo Criciúma. Ninguém sabe, mas ele foi da base do Grêmio, aí depois acabou se destacando lá no Criciúma, né, em Santa Catarina. No Fluminense, entre 2018 e 2020, ele chegou por empréstimo e conquistou a titularidade em 2020 sob o comando de Odair Hellmann, tornando-se uma das peças mais fundamentais no meio de campo. Saiu após algumas divergências da questão contratual desse jogador, tá, pessoal? Vamos lá? Desculpa. Aí depois ele também teve algumas passagens no Kashima Reysol, tá? Do Japão, entre 2021 e 2022. Teve passagem consistência pelo futebol japonês, chegando no Santos em 2023. Ele retornou do Brasil e teve um 2023 atuando, disputando 49 jogos, mas com queda de rendimento no segundo semestre, tá, pessoal? Já no Grêmio, em 2024, quando ele chegou, foi contratado para o meio de campo. Para mim, o Dodi, ele é um jogador que, ano passado, ele foi muito fundamental pela falta que a gente tinha de jogadores dessa posição. Tanto que o Grêmio tem envolvendo uma possível negociação com o Vasco pelo Lucas Piton e vão vendo a troca dele. Para mim, ele é um jogador que o Grêmio hoje poderia tirar do plantel, tá? Porque ele é um jogador que é ok, nada mais do que isso, tá, pessoal? Vamos falar agora de quem mais? Arthur, o menino Arthur, pessoal. Vamos falar do Arthur. Arthur chegou na base do Grêmio em 2010 com 14 anos, passando por todas as categorias de base do Grêmio. Estreou no profissional em 2015. Em 2016, 2017, ele firmou-se como titular sob o comando de Renato Gaúcho, destacou-se pela qualidade de passe, domínio do meio de campo, sendo eleito o melhor jogador da final da Libertadores de 2017. Vocês devem lembrar, né, pessoal? Títulos: ele foi campeão da Copa do Brasil em 2016 com o Grêmio, Libertadores em 2017, tá, pessoal? E também de uma Recopa Sul-Americana em 2018. A sua saída: ele foi vendido para Barcelona em 2018 por uma das maiores vendas do Grêmio já da história, por 31 milhões de euros na época, né? Tendo passagem por vários clubes da Europa. A Juventus depois contratou ele, depois do Barcelona. Ele teve emprestado por vários times de menores tamanhos na Europa e não acabou tendo sua qualidade mantida, e ele retornou, tá? Ele retornou para o Grêmio já nesse ano, e o Grêmio pretende sim uma negociação com a Juventus agora na janela de julho para firmar um contrato definitivo com esse jogador. O Grêmio sabe que vai ter que desembolsar uma quantia razoável, talvez 7, 8 milhões de euros, para conseguir ter esse jogador. O jogador tem uma pendência com a Juventus, que isso pode ser utilizada, tá? Então o jogador ele tem um poder de barganha nessa negociação. Mas tanto o Grêmio quanto o Arthur querem continuar esse casamento que deu certo lá atrás e está dando certo até hoje, pessoal. Seu estilo de jogo é conhecido pela cadência, proteção de bola, passes progressivos e alta precisão. 95% de precisão nesse ano dos passes do Arthur, para te ver como é um jogador destacado, pessoal. Vamos falar de Vila Sante. Contratado pelo Grêmio em 2021, ele veio do Cerro Porteño em agosto, especificamente 2021. Veio para subir a saída de Matheus Henrique, trazendo equilíbrio e experiência internacional, mesmo sendo um jogador jovem. A sua melhor fase no Grêmio foi em 2023. Foi a temporada mais artilheira e consistente do jogador. 39 partidas, 6 gols. Chegou a ser bola de prata do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, pessoal. É um jogador que a gente hoje esquece porque se machucou, mas é um jogador ainda muito importante para o Grêmio, e eu ainda acho que vai dar muita felicidade a todos os gremistas como eu. Antes de continuar, se inscreva no canal, compartilhem, deixe o seu like, que é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdo de gremista para gremista. Ative a sua notificação, sua inscrição, para tentar chegar aos 1000 inscritos, que é a monetização do YouTube. Pessoal, vamos continuar. As conquistas dele pelo Grêmio, tá? Do Vila Sante, foi um Campeonato Gaúcho de 22, 23 e 24. E a Recopa Gaúcha de 22, 23, tá? Em fevereiro de 2024, ele renovou até 27 e prorrogando até de 2029.
Ele estava fora do gramado por uma grave lesão, vocês sabem a grave lesão que ele teve ano passado. Ele já está em fase final de recuperação e existe até uma tendência que ele possa estar relacionada contra o jogo do Palmeiras agora na volta da data FIFA. Vamos ficar de olho, que é um jogador que tem muita qualidade, é o box the box, que a gente chama. Ele vem de trás e até na área ele entra para conclusões e lances, tá, pessoal? É um jogador que ainda eu acho que vai dar muito pelo Grêmio. Vamos falar sobre os últimos 2 jogadores que o Grêmio contratou para essas posições. Nardoni. Ele iniciou no União Santa Fé. Nascido em Nelson, Santa Fé, Nardoni ingressou nas categorias de base do União e estreou profissionalmente em 31 de agosto de 2019, com apenas 17 anos, em uma partida contra o San Lourenço. Destaque dele foi no Racing. Em janeiro de 2023, Racing comprou ele por 6 milhões de euros, a maior transferência do clube do Racing até a época, tá, pessoal? Consolidou como se um volante central, tá? Intenso, atuando como um 5 e um segundo volante, ajudando em ótimo a chegar às fases finais da Libertadores, Libertadores, né, que o Racing chegou, e ajudando o Racing a conquistar a Copa Sul-Americana e a Recopa. Ele também passou pela seleção argentina sub-13, tá? Sendo titular no ciclo olímpico. A transferência para o Grêmio foi no início de 2026, ele foi contratado para reforçar o meio de campo do Grêmio. É um muito bom jogador. Vamos falar agora de Pérez. A base do Pérez foi no Rafael Castilho. Formou-se no Huracan e estreou profissionalmente em 24 de janeiro de 2025 contra Belgrano. Sua ascensão ganhou a titularidade com o técnico Frank Kudanga em 2025, tornando-se destaque pela controle de posse de bola, tá, pessoal? O estilo dele, volante, camiseta 5, clássico, atua entre os zagueiros, tem forte interceptação e muito jogada aérea, pessoal. O Grêmio chegou a contratar ele, foi em fevereiro de 2026, tá? Para reforçar o meio de campo, que é mais uma, que o Grêmio contratou tanto ele quanto o Nardoni, foram no mesmo pacote. É um jogador que não tem o tamanho do Nardoni, mas é um jogador que o Grêmio vê com muita qualidade para um futuro. Então, ele seria um provável camiseta 5 do futuro. Talvez quando o Noriega não possa estar, contra o Vila Sante. É bom a gente ter um plantel grande, porque a temporada não é fácil, tá, pessoal? Então, esses seriam os volantes. Camiseta 5, o Leonel Pérez, o Noriega e o Vila Sante. O jogador que eu acho que o Grêmio poderia não dispensar, mas negociar, seria Dodi. O 8, aí a gente já pode botar também o próprio Vila Sante, quanto o Arthur e o Nardoni, tá, pessoal? Tem também o menino Zorteia e o Thiaguinho, que eles podem jogar tanto como 5 como 8. Então esse é o elenco de volantes do Grêmio, tá, pessoal? Se inscrevam no canal, compartilhem, deixe o seu like, que é muito importante para a gente continuar fazendo conteúdo de gremista para gremista.